A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o pacote anticrime. O texto aprovado deixa de fora algumas das principais bandeiras do ex-juiz Sérgio Moro, como o excludente de ilicitude e a prisão em segunda instância. Vamos entender um pouquinho melhor o que foi aprovado e como que fica a partir de agora com o Adib Abduni, advogado constitucionalista e criminalista, que está comigo aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia. Muito bom falar com você, entender um pouquinho mais sobre esse pacote, que era um pacote carro-chefe, digamos assim, do ministro Sérgio Moro, e acabou tendo 2 pontos importantes retirados. E isso ainda vai para o Senado. Tem um trâmite ainda, né, doutor? Sim. Agora, após essa aprovação da Câmara, né, que foram retirados a excludente de ilicitude, a prisão de segunda instância, que seria uma parte constitucional, por exemplo, como a prisão de segunda instância, que já foi até ventilado em outros assuntos jornalísticos, inclusive, que é uma cláusula pétrea, precisa ser mudada a Constituição, precisa ser alterada através de uma Constituição nova. Então, nesse caso, não há como entrar para o projeto de lei. Então, é uma cláusula pétrea, está na Constituição Federal. Então, essa excludente de ilicitude, ela pode ser colocada novamente através de um outro projeto, mais amplo, com mais detalhes, definindo pontos, principalmente com relação, porque é muito perigoso hoje, nós temos aí operações policiais que são corretas, mas tem muita operação de polícia que não é tão correta assim, tanto que nós vemos aí vários abusos, né, de autoridades. Então, a polícia hoje ela passa por um sistema aí de controle, mas é muito importante que tenha uma legislação mais rígida e não deixe aí cometer abusos. Eu acho que é muito importante essa questão do pacote anticrime, que é o carro-chefe do Sérgio Moro, e sempre foi o carro-chefe do Sérgio Moro desde o começo, de tentar buscar soluções para diminuir a criminalidade no nosso país. E você trouxe um ponto importante, o excludente de ilicitude, ele fala sobre quando uma pessoa mata outra em legítima defesa, é bom explicar isso aqui, sempre refrescar, né? Então, quando uma pessoa mata outra em legítima defesa ou quando um criminoso é morto durante um confronto policial, né? Então, isso que você estava contando, né, doutor, é muito importante, porque a gente precisa ter certeza que havia um confronto para evitar o precedente de liberdade ou libertação de responsabilidade por mortes, muitas vezes, que não são comprovadas em confronto real. Perfeitamente. Então, hoje, o que nós, nesse cenário da política, não só a política, como a própria polícia, tem aí operações que são fraudulentas, né? Tem crimes que são revelados de uma forma totalmente divergente. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado, lógico que até como o advogado existe, na realidade, para defender uma tese quando ele tem um cliente que está se envolvendo em crime. Então, para isto, na lei, a nossa lei, ela precisa ter tem que ter o mesmo peso, tem que ter um equilíbrio, tanto quanto acusar, quanto também se defender. Então, a partir do momento que existe essa excludente de ilicitude de uma forma genérica e que permite que uma pessoa que ande armado, municiado com armamento, que normalmente da polícia é .40, que é um armamento pesado, que um tiro mata mesmo. Então, é muito perigoso você dar uma excludente de ilicitude para uma pessoa, um agente que às vezes ele está com um problema psicológico, psiquiátrico, né? Então, existe muito problema dentro da polícia de psiquiátrico mesmo. Então, ele tem uma pressão muito grande, existe bons policiais, existe de toda profissão, todo exercício, existe de todo tipo. Então, nós temos que aí ter uma legislação que seja igual para todos, ou seja, para que tenha um equilíbrio. Foi até correto retirar, porque senão pode banalizar. Pode banalizar o crime de policiais. Então, para que evite isso, já existe uma excludente. Essa excludente não é novidade para policial. E para a população em geral, ela também tem a legítima defesa. Então, isso não seria novidade. Seria uma lei para reforçar mais ainda do que já existe.
Então, não precisa deixar claro mais do que está claro, que a excludente já existe. Existe legítima defesa, confronto policial. E aí vai ter que ser analisado caso a caso, né, doutor? Cada caso, o juiz da causa ele vai verificar se, pelas provas produzidas nos processos, se realmente aquele agente policial ele agiu corretamente, não teve abuso, não teve excesso. Mesma coisa, a legítima defesa de uma pessoa que vai atirar em outra pessoa que esteja armada, porque existem muitas coisas forjadas nesse sentido. Tem pessoa que mata e coloca uma arma raspada depois no corpo. E aí ele diz que é legítima defesa. Então, para isso, existe perícia, existe toda uma análise, existe prova. Nem toda aquela pessoa que, às vezes, é rechaçada pela polícia, em operação, na Polícia Federal, aquela pessoa é culpada. Então, tem que tomar muito cuidado nessa visão, porque às vezes nem a pessoa realmente, ele atirou, né? Então, existe forjamento. Então, para isto, essa lei de excludente, ela foi muito importante retirar, sim, do texto. E você acha que esses dois pontos, muito se falou, né, que o pacote anticrime ficou desidratado, porque não foi exatamente como o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha pensado, e teve um vai e vem, depois o Alexandre de Moraes também entrou, colocando os pontos dele, acabou passando, mas ainda vai para o Senado. Você acha que enfraquece esses dois pontos fora, e qual que é a importância desse pacote, né? Acredito ainda que ele conseguiu o que poderia ser até mais difícil, passou de 30 para 40 anos. Sim. A pena máxima. Então, de 30 para 40 anos já é um grande avanço no país, que era a pena máxima, mesmo que ele fosse condenado por mais de 30 anos, ele só poderia cumprir 30 anos. Sim. Agora pode cumprir 40, ganhou 10 anos. Então, isto, dentro da proposta do ministro Sérgio Moro, foi importante. Além disto, os crimes que são cometidos com arma de fogo, vai ser mais rígido, a progressão de pena para aqueles que eventualmente não tenham se comportado dentro do cárcere de forma adequada, ele não teve disciplina, para organizações criminosas. Já cumpri pena em presídio federal, né? Presídio federal, o líder da organização criminosa. Sim. Então, tudo isto que está sendo, foi aprovado, ele conseguiu um avanço, foi a única coisa, um dos pedidos dele, que é com relação à prisão de segunda instância, que é inconstitucional, esse não poderia jamais ter sido colocado em pauta. Por que ele quis colocar se é inconstitucional? Talvez ele não tenha o conhecimento necessário que é constitucional. Esse é um assunto constitucional. Ele é um penalista. Pode ser que ele não tenha visto isso de forma adequada, porque tem um estudo, já várias pessoas, vários deputados tentam colocar por projeto de lei, por PEC, e isso não pode ser colocado. Não passa, né? Não passa porque mexe com o princípio constitucional, que é a cláusula pétrea, que é da liberdade. Então, a liberdade, a estado de inocência da pessoa, existe dentro da Constituição lá de 88. Então, para fazer qualquer alteração nesse sentido, tem que fazer uma nova Constituição, uma constituinte, montar outra Constituição, texto constitucional, vai mudar tudo. Então, não deveria nem existir dentro dessa proposta. E como fica a partir de agora? Vai para o Senado, ainda tem que ser aprovado, quer dizer, todo esse material aprovado ainda vai ser olhado pelo Senado, né? Ainda tem que passar por uma aprovação lá também. Lá tem uma tramitação, vai ter que passar pelas comissões, depois das comissões aprovadas, aí eles mandam para o plenário. Quando enviar para o plenário, o texto ainda pode ser alterado no Senado e depois retornar para a Câmara dos Deputados. Então, o que foi aprovado já na Câmara é um grande avanço ele é uma vitória para o ministro Sérgio Moro, porque ele conseguiu aprovar quase tudo que ele queria. Coisas impossíveis, inconstitucionais não foram, mas como, por exemplo, eu dei várias situações que ele conseguiu, ele teve êxito. Agora, nessa situação agora do Senado, saindo do Senado ainda vai para o presidente
para o presidente ainda, ele pode vetar alguns textos. Então, até chegar na vigência da lei, ainda tem uma tramitação que pode demorar. Agora, você acredita que no Senado é aprovado também, mesmo que tenha alteração? Sim, acredito que tem algumas aprovações, porque as casas elas se comunicam. Né? E podem, não é surpresa, né? Não é surpresa, né? As casas se comunicam, as presidentes, porque é um texto de interesse do governo federal, na realidade é do executivo, é um pedido do executivo, que foi colocado para o legislativo. Então existe a política aí que eles necessitam aprovar rápido, porque a população cobra uma resposta. Então essa resposta está sendo dada através do próprio Congresso Nacional é uma das propostas também de governo do presidente Bolsonaro. Então, por isso que ele está com pressa nessa tramitação. Sim. E isso, mesmo que tenha um trâmite todo pelo Senado, como a gente sabe, as casas têm que aprovar, quando isso pode entrar em vigor ou deve entrar em vigor? Tem um prazo? Isso deve acontecer logo no começo do ano? Como que é? A aprovação, eu não acredito que ela fique... ela pode ser para o próximo semestre, mas não acredito que seja tão rápida assim. Sim. Mas não acredito que seja ainda até decidido... Até a casa vai entrar em recesso, nosso Congresso, e o Congresso só começa em fevereiro. Então, nós vamos aí ter um mês de férias, mais de um mês até, dezembro e janeiro. E fevereiro vai iniciar, até ter a tramitação pelas comissões, que não é uma coisa simples, precisa passar. É como se fosse, o projeto de lei é como se fosse a construção de um edifício. Então, ele começa primeiro pela base, começa a fazer a fundação, para ter sustentação. Então, para chegar no prédio definido, na construção definida da lei, ela precisa passar por todo o trâmite. Ele não pode pular nada, porque senão ela não tem validade. Então, ela tem que passar pelas comissões, aprovar nas comissões, discussão. Então, isso tem um tempo, leva um tempo. E tudo tem prazo regimental. Então, dentro dos prazos regimentais, tem que esperar passar toda essa tramitação e depois, aí sim, ser colocado para o plenário em votação. E se tiver alguma alteração do que foi aprovado pela Câmara, ele retorna para a Câmara discutir aquela mudança do Senado. Então, pode aí ter uma demora, pode ser que no primeiro semestre seja resolvido, mas é uma discussão que a gente não tem previsão. Bom, mas está encaminhado, né? Agora vai para o Senado, tem os recessos, mas já, como você mesmo disse, as casas se falam, muito difícil de não ter uma aprovação, por mais que tenha uma alteração ou outra no texto. E eu acho muito interessante a sua visão, doutor, porque todos os jornais e o próprio ministro, eu acredito que tenha ficado não tão feliz assim, porque não passaram 2 pontos importantes, mas todo o resto do texto está lá e algumas alterações foram feitas, né? Muito falaram sobre desidratação ou derrota de Sérgio Moro, quando, na verdade, 2 pontos ali, um deles dúbio e o outro inconstitucional. Então, não tinha mesmo por que entrar, né? Como ele foi magistrado, ele tem uma experiência como magistrado e conseguiu visualizar algumas deficiências no Código Penal e foram aprovadas, isso é um avanço. Claro. É um grande avanço. Um grande avanço, até porque, para ele, como ministro, ele está visando o interesse público. Se o interesse público ele conseguir buscar, dentro das propostas que ele apresentou, foram aprovados todos esses pedidos, apenas a exclusão da ilicitude e a prisão de segunda instância, é 100% de vitória. Sim. Não entendo que seja ruim para a imagem, nem para que ele apresentou. Foi muito importante para ele, eu acho que foi uma vitória para o governo. Muito bem, conversando com o advogado constitucionalista e criminalista Adib Adbuni aqui no Band News. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Um prazer falar com você. Prazer é meu, tudo de bom. Obrigada.